Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Hoje Nutricionistas, um projeto constituído, formado pelos alunos de nutrição do terceiro período da Faculdade de Vassouras do Polo Maricá. E hoje, na nossa estreia, nós vamos receber o Vitor Hugo Rosa, que é nutricionista, professor universitário em Universidade de Vassouras, membro do Núcleo de Pesquisas em Nutrição, NUP-NUT, da UNIG, coordenador de pós-graduação em Gestão da Segurança e Qualidade de Alimentos na UNIG, mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde da UERJ e doutorando em Ciências e Tecnologias de Alimento pela UFRRJ e também nutricionista industrial no Empório Ipiate, aqui da nossa região. Queremos agradecer a sua presença, professor. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou aqui ansioso pelas perguntas de vocês. Então, beleza, professor, vamos começar. Eu queria saber o seu posicionamento, uma orientação quanto à questão de conflitos de interesse. Como que nós no futuro podemos nos respaldar para evitar esse tipo de situação relacionado a possíveis parcerias que nós podemos firmar com marcas de alimento, mantendo, os princípios da ética na nossa profissão. Um exemplo, nós podemos indicar marcas, sim ou não, e como que o senhor nos orienta nessa questão? Entendi. Bom, o primeiro passo é para a gente entender que o conselho ele vai se subdividir em duas esferas, né? A gente tem o Conselho Federal de Nutrição e o Conselho Regional, que cada região do país vai ter ali seus conselhos correspondentes, mas que todos eles falam uma mesma língua. E eles desenvolvem cartilhas, desenvolvem o próprio código de ética do profissional, que é um conteúdo que vocês têm no início da graduação. E é interessante que não se desprendam dessas informações. Então, a gente observa muitos profissionais que cometem infrações, que burlam, o código de ética, por uma questão mais de ou esquecimento, porque com certeza viu esses pontos que são relevantes do que pode e o que não pode ser feito, e também a gente vai se deparar com aqueles que fazem de forma intencional. Então, para evitar possíveis denúncias ou possíveis erros, de forma que vai ser demonstrado geralmente em rede social, com parcerias, com marcas, não é muito interessante, porque cada marca vai ter seu ponto positivo e seu ponto negativo, e cada paciente ele vai ter uma individualidade que talvez aquela marca que você considere como excelente não corresponda às necessidades desse paciente. Então, o interessante é que você sempre traga como disponibilidade 3 ou mais marcas, traga esses pontos positivos principalmente, com diferenças de preço que podem ser mais acessíveis ou não, e esse paciente ele decide qual ele vai escolher. Você nunca pode ser taxativo ao ponto de impor uma determinada marca. Obviamente a gente tem as nossas favoritas, mas mesmo que tenha esse acordo entre a marca, você não pode ser o garoto ou a garota propaganda. Você precisa trazer mais do que 3 opções para que esse paciente tenha o direito de escolha, onde você vai trazer as melhores opções, obviamente, e o que vai pesar para esse paciente vai ser o poder de compra, se vai estar acessível, se vai estar dentro da margem. Então, são várias possibilidades que a gente pode trazer como algo que facilite a escolha desse paciente. Então, no caso, nós podemos indicar marcas, só que mas nunca uma única. Por questão do respaldo, pelo menos umas 3 para evitar essa situação, né? Exato. Professor, seguindo a questão anterior que já estava sendo abordada, do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas normas, dessas condutas a serem seguidas pelo nutricionista, levando em consideração o artigo 3º, do Código de Ética. Como proceder com questões de escolhas alimentares, culturais e religiosas, quando essas escolhas do paciente elas vão impactar de alguma forma na saúde daquele indivíduo. Um exemplo, pessoas que são muito firmadas na sua fé e querem ser adeptas a algum tipo de jejum voltado para a questão religiosa, sendo que aquele paciente você tem a ciência de que possui diabetes, tem pressão baixa, tem alguma comorbidade que aquele tipo de prática vai levar a algum dano. Qual seria o nosso posicionamento em relação a isso? Excelente pergunta, O nosso código de ética ele serve como um padrão que a gente tem que sempre fazer uma leitura contínua para não se perder, porque muita coisa acaba caindo em esquecimento e você pode estar cometendo
uma infração, mesmo sem saber, como havia dito no início, né? Então, a gente pode se deparar com situações como essa que você trouxe, de um indivíduo que tem ali uma questão religiosa que impacta nos hábitos alimentares e, dependendo do estado de saúde ou de tratamento de saúde, essa prática ela pode interferir na saúde desse indivíduo, né? No tratamento, no desenvolvimento. Então, como ponto de partida, a gente precisa respeitar, sim, todos esses padrões, entender numa anamnese bem construída, né, de que forma existe uma possibilidade de uma quebra, de uma brecha ou haver a necessidade de uma ponderação. Então, seu estado de saúde é esse, no caso que vocês colocaram foi um paciente diabético, talvez um jejum prolongado possa impactar muito negativamente no bem-estar desse paciente, né? E tentar chegar num consenso. Obviamente você não vai impor nada para esse paciente, você vai trazer as possibilidades e como você pode contornar essa situação sem impactar na saúde, né? Mas se não houver uma outra alternativa, nada como um diálogo onde o que precisa se sobressair é o estado de saúde desse paciente. Certo, professor. Ainda seguindo nesse contexto de conduta, de ser imparcial, considerando, né, a diversidade econômica, social que nós vamos enfrentar na nossa prática clínica, como que nós devemos proceder, até também visando uma questão que o senhor também tem propriedade para falar, de questão de segurança alimentar, sabendo que um dia nós podemos estar clinicando em um ambiente X com um público X e outro dia com um público Y, que passa por necessidades socioeconômicas, que tem essa divergência toda, né, na nossa prática clínica de população, né? De situações e situações, pessoas com poder aquisitivo maior e menor, e como se manter imparcial para promover saúde para essas pessoas com situações tão distintas. Mais uma pergunta excelente, gostei. A gente tem que ter essa imparcialidade, que na verdade ela vai conversar com uma versatilidade. E enquanto profissional, independente da área, a gente precisa ter como norte entender que precisamos ser criativos. Então, obviamente, você vai ter um público que pode ser mais diferenciado, com maior poder aquisitivo, onde você pode ter mais liberdade de opções de alimentos mais selecionados ou que contribua com o plano alimentar que você visualiza naquele momento. Só que a gente não pode esquecer do principal, né? Que direito à saúde, a segurança alimentar, a alimentação adequada, ela tem que ser para todos. Então, é até interessante você parar e pensar, caso você encontre um paciente que tem acesso a uma alimentação um pouco mais diversificada e saudável dentro de um contexto de cesta básica, o que você consegue elaborar como plano alimentar com os alimentos que contém na cesta básica. Então, é interessante até você perceber que muitos nutricionistas talvez não saibam o que tem, o que compõe uma cesta básica na atualidade. Se é a mesma coisa de 10 anos atrás, mudaram alguns alimentos, tem a inserção, a retirada de ultraprocessados, como que é essa questão primordial para essa população mais carente. Então a gente precisa entender que nutrição ela contempla todo mundo, onde você pode trazer cardápios muito bem criativos, muito bem elaborados, saudável, gostoso, sem precisar ir muito longe ou buscar ingredientes mais caros ou pensar em preparações, né, gigantescas, mirabolantes. Então a gente tem que ter essa noção que corresponde a uma ética profissional, corresponde a um senso de criatividade, a uma consciência de classe e entender que todo mundo consegue ter acesso a uma alimentação saudável, sem fugir, obviamente, da segurança alimentar e perceber como que anda o perfil alimentar da população hoje em dia, né? Então a gente encontra indivíduos que apresentam essa questão de vulnerabilidade, que estão muito imersos a alimentos ultraprocessados, né? E como a gente consegue modificar essa percepção. E aí quando eu falo de alimentos ultraprocessados é aquele que tem caloria vazia, né? Ou tem uma caloria muito significativa, que não vai contribuir para um estado de saúde a longo prazo de uma forma significativa, né? Enquanto profissional que está ali selecionando e ajudando esse indivíduo a ter autonomia de escolha, a nossa função também corresponde a um papel de educador, não apenas sendo professor para isso, né? Você vai estar educando essa população constantemente até ela receber uma possibilidade de alta das suas orientações quando você observa
porque ele já tem essa autonomia de escolha, independente de classe social ou de qualquer outro tipo de problemática, digamos assim, entre aspas, né, que possa interferir numa visão errada sobre as escolhas alimentares que a gente tem na atualidade. Professor, realmente muito interessante a sua colocação de nós sairmos com uma mente aberta, né? Visando todos os públicos, né? E a sua diversidade. E algo que é muito interessante e que é pouco falado é em questão do aproveitamento dos alimentos, né? Como que isso acaba enriquecendo a alimentação de uma população mais necessitada. Correto, é o que eu costumo dizer que dá uma sensação que falar de aproveitamento integral dos alimentos pode corresponder a um assunto muito batido, de novo falando sobre isso, mas é uma prática que a gente muito fala, posso dizer que na classe, né, pouco se faz, e dentro de um contexto de educação nutricional, a gente fala só naquele momento de educação, mas também não tem muito estímulo, uma visão muito pessoal, poderia dizer assim. Mas existe essas linhas, existem esse público que estimula, né, nesse indivíduo essa necessidade de estimular esse aproveitamento, onde muito do que é descartado tem um valor nutricional considerável, principalmente talos, cascas, que a gente já pensa no alto teor de fibra, que acaba indo embora, que já tem uma correlação funcional, com modulação intestinal, que respalda numa saúde, pode alcançar até possibilidade de alteração de humor, né, para algo mais positivo, digamos assim. Então, é sempre associando práticas mesmo dietéticas, práticas de orientação, de cocção, de culinária de modo geral, nunca desvinculando sobre a potencialidade daquele alimento e da consequência desse consumo, que vai respaldar em saúde, né, que é o nosso norte, é a nossa matriz do que a gente estuda em todas as disciplinas, sempre vai ser tendenciado para cunho de saúde. Então é importante a gente nunca abrir mão dessas ferramentas que já são consolidadas e que podem respaldar positivamente até mesmo na amplitude de possibilidades criativas, de orientação, de conduta e obviamente sem fugir do código de ética, né? Professor Vitor, em nome de todos os alunos do terceiro período de nutrição da Universidade de Vassoura, nós queremos agradecer pela sua disponibilidade e por tudo que o senhor trouxe hoje, o senhor enriqueceu o nosso conhecimento com a sua fala e queria deixar o espaço aberto para suas considerações finais, até mesmo com uma palavra de motivação para os futuros nutricionistas. Claro, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, fiquei feliz por ter sido escolhido aqui por vocês. É sempre bom falar de nutrição, né? A gente, uma vez quando começa a estudar nutrição, a gente nunca sai dessa possibilidade de assuntos e conversas. É interessante a gente resgatar assuntos que a gente já conhece, é importante a gente buscar correlações, até mesmo com o estudo de ética, bioética, como vocês estão tendo nesse momento, e perceber que tudo está entrelaçado, né? E que no final de tudo, dentro dessa formação, vocês consigam pôr em prática, nem que seja essas pequenas conversas, essas pequenas atividades que acredito eu que acaba ampliando mesmo novos horizontes de conduta, independente da área que vocês vão seguir. Porque nutrição é nutrição, né? Você nunca vai ser condicionado a apenas um único lado da nutrição, né? Todo mundo aqui vai ter uma formação generalista, depois vocês vão se especializando e dentro dessas especializações a gente vai bebendo um pouquinho de cada fonte, né, para conseguir trazer contribuições positivas, onde o maior beneficiado disso tudo serão nossos pacientes, nossos clientes, né? E é isso que a gente espera que vocês consigam galgar daqui para frente, estando agora no início da graduação, né, e já tendo essa percepção mais crítica, né, mais evoluída dentro de um contexto, né, a nível de graduação, de saúde e de nutrição. Mas agradeço aqui a participação e desejo sucesso para todos. Então, assim, nós finalizamos o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Hoje Nutricionista, agradecendo a participação do professor Vitor Hugo e a audiência de todos os ouvintes.